A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo irmão e irmã, estamos aqui para dar continuidade desse quadro que muitas pessoas estão me agradecendo, irmão. Jeito simples que você nos ensina aí dos textos mais difíceis, como pregar. Não é como extrair, não é coisas boas, o recurso que esse texto nos oferece. E como você sabe, a Bíblia Sagrada é um livro 100% católico. Você só vai extrair da Bíblia Sagrada a catolicidade. A sua interpretação como livro da igreja não é verdadeira. Eu sei que eu já trouxe vários vídeos, mas esse vídeo hoje vai ser uma aula de pregação, como também de apologética, de refutação, não é? E te ensinar, quando alguém jogar na tua cara, que a Igreja Católica é a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Então nós vamos extrair, nós vamos ver também aqui, estou com a tradução protestante, erros aqui, né? Adulteração que fizeram, que os protextos fizeram aqui nas Bíblias deles. Tudo isso você vai ver comigo. Muito bem, vamos ao texto, não é? O texto bíblico diz assim, ó. Vamos lá. É o capítulo 17 de Apocalipse. Veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo: vem e te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com vinho de sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher assentada acima de uma fera, escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia da abominação, da imundície da sua prostituição. Na fronte estava escrito o nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa visão encheu-me de espanto. Muito bem, vamos à parte. Esse texto aqui está se referindo a Roma e os seus impérios pagãos, né? Você pega aí Dom José Falcão, que é especialista em Apocalipse, né? Aqui mesmo no YouTube tem, né? Curso de Apocalipse com Dom José Falcão, são vários vídeos, são várias aulas, né? E você vai ver professor Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo, tantos outros, né? O próprio Padre Luiz Touro. Então, esse texto se refere a Roma pagã. Em nenhum canto aqui, do versículo 1 ao versículo 6, você viu citar religião, você viu citar Igreja Católica, como fazem as heresias atuais. Muito bem, esse é um texto muito enigmático, que vai falar de Roma, da Roma e dos seus impérios pagãos. A Roma que dominava sobre todo mundo. Quando Jesus veio, e nós podemos ver nos evangelhos, não é? Nós vemos que quem era que dominava Israel? Não só Israel, mas o mundo inteiro. Roma, com seus imperadores, César Nero naquela época. Tanto que quando os judeus queriam condenar Jesus, condenar porque queriam condenar, gritavam: não temos outro rei senão César. Tanto que as causas, não é? Os julgamentos das pessoas que viviam na vida errada eram levadas para onde? Era levada para Pilatos, governador a serviço do Império Romano, governador a serviço de César. Então nós vemos que a Roma pagã, né, desde que Cristo nasceu, ela governava o mundo. Então esse texto refere-se a Roma e seus impérios. Veja, a Roma, como nós vemos no versículo 5, na fronte estava escrito o nome simbólico, abre aspas, Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Esses protestantes, eles usam esse versículo aqui, né, maliciosamente, para adulterar, dizendo que isso aqui é a Igreja Católica.
Mas em nenhum versículo aqui aparece a Igreja Católica. A Igreja Católica vai aparecer no versículo 6 com os seus santos e os mártires. No versículo 6 fala na Igreja Católica. Os santos, porque é óbvio que esses santos eram da Igreja Católica, e seus mártires, os cristãos, os que seguiam esses santos, os que estavam na doutrina desses santos. Reparemos para Atos 2, 42, o quanto eles estavam unidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz o relato bíblico. Nas reuniões em comum, nas orações e na fração do pão, veja, na Eucaristia, a celebração eucarística. Eram católicos ou não eram católicos? Se a própria Bíblia Sagrada está dizendo isso. Então, Babilônia, meus irmãos, Babilônia, São Pedro, quando estava em Roma, preso, ele escreveu uma carta estando em Roma, aí por volta, não sei, alguns dizem dos anos 67, mais ou menos, ele escreveu isso, olha só, ele estava em Roma, e assim como São Paulo diz, em Romanos 1,7, vós que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Olha aí. Os santos que estão em Roma. No versículo 8, São Paulo diz, vossa fé será proclamada no mundo inteiro. É a igreja que está em Roma. Então veja, o que é que São Pedro não é, diz? Olha só, primeira carta de Pedro, 5, versículo 13, presta atenção. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda, como também Marcos, meu filho. Veja o que São Pedro diz, estando em Roma, aprisionado. A igreja escolhida que está em Babilônia. Eu pergunto, a Babilônia que hoje é o Iraque, tinha ainda o cristianismo lá? Não. Não tinha ainda o cristianismo lá. Por isso essa Babilônia aqui não está fazendo referência à antiga Babilônia. Está falando da nova e mais perigosa ainda do que a antiga Babilônia, a Roma pagã que imperava, que dominava sobre os reis da terra. Então veja que esse capítulo 17 de Apocalipse está fazendo referência a Roma pagã e seus imperadores, Nero, né, Trajano, Domiciano, né, Diocleciano e outros imperadores pagãos que governaram aquele império até o ano 313, quando veio Constantino, sua mãe era convertida, não é o catolicismo, não é? Aí a igreja iria passar aí por o seu advento, ou seja, a igreja ia passar aí por algo maravilhoso e refrigerar, digamos assim, tanta perseguição, com o fim da perseguição pagã romana. Quando na realidade, meus irmãos, nós vemos que o imperador, chamado de Milão, tira a igreja das catacumbas e dá livre culto à igreja católica, não é no ano 315, o chamado de Milão, em cima da terra. O Constantino. Depois veio, no ano 382, o imperador Teodósio, esse bem católico, bem convertido, não é? A Roma que do seu topo governava o mundo. O Espírito Santo tocou no coração de Teodósio para oficializar a igreja cristã como oficial do Império Romano, para que do topo cumprisse a profecia de São Paulo. Vossa fé, dizendo a igreja de Roma em Romanos 1:8, vossa fé será proclamada universalmente. Para atingir o termo catolicidade, ou seja, universalidade, universalmente falando, então ela teria que estar no topo do Império Romano. Mas isso aqui não refere-se à religião cristã. Refere-se, não é, o paganismo. Refere-se à perseguição romana. Muito bem, é o que nós estamos vendo aqui, o que diz as Sagradas Escrituras. Então, eles aqui, ó, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições. Quando nós olhamos o último versículo, que é o 18, diz: a mulher que viste é a grande cidade. La mujer que está se viendo es la gran ciudad. O sea, es Roma. Y no la iglesia católica, como habla los protex. Então, meus irmãos, nós vemos que a mulher aqui, ó,
A mulher é a Roma. A mulher é a Roma, que se embriagava com o sangue dos santos que era derramado. E aí nós podemos ver Santa Cecília, Santa Filomena, tudo do século I ao século II, São Sebastião, né, no final do século III, Santa Luzia do século III, tudo alvo desse império satânico romano, né, que matava, que derramava os sangues. Santo Inácio, meus irmãos, jogado pelos leões no Coliseu em Roma, né, o bispo de Antioquia, grande Santo Inácio, e tantos outros, né? Quanto sangue não derramou os impérios pagãos romanos, santos que pagaram com a vida, né? Santa Bárbara, tantos outros, né? Então nós estamos vendo aqui um texto que está falando de uma cidade pagã e de seu império. Não está dizendo aqui de Roma e sua religião, está dizendo aqui de Roma e seus impérios, né? Veja a malícia protestante, a adulteração, a mentira protestante, o que ele é capaz de ser. Veja, o versículo 5 está cheio de... O que é a prostituição aqui? Veja. A mãe da prostituição e das abominações da terra. Veja, o que era essa prostituição aqui? Que os hereges dizem, satanicamente, que é as imagens da Igreja Católica, fazendo referência aos santos. O que é essa prostituição aqui? A Bíblia fala e a própria Bíblia responde. Vejam só. Vi que a mulher estava embriagada. Veja, ela estava embriagada. O que era a prostituição? Veja só. Embriagada do sangue dos santos. Aqui está. A prostituição do Império Pagão Romano era que esses cristãos tinham que aderir ao culto imperial, chamado adorar o imperador, e seguir as crenças pagãs dos impérios romanos, né? Deus Sol, Júpiter, né? O culto imperial, o imperador é Deus, e por aí vai. Então os cristãos, eles eram obrigados, e sobretudo os cristãos eram mortos porque eles pregavam que comia a carne de um homem e bebia seu sangue. Então era tido como o Império Romano, os impérios pagãos romanos, como canibais. Então é para matar, é para degolar, é para arrancar a cabeça. Porque eles pregavam que comia a carne e o sangue de um Deus. O próprio Jesus foi claro, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Então eles se alimentavam da carne do sangue. Até hoje nós nos alimentamos. Um católico que não tem entendimento, ele diz, né, a hóstia que representa. Né? Isso é um pensamento protestante que você ainda é protestante e não sabe. Não tem nada que hóstia representa o corpo de Cristo ou simboliza o corpo de Cristo. Não, é Jesus. Ele foi claro, eu sou. Olha a coisa na afirmativa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A hóstia é o pão vivo, é o Cristo vivo. Então esse negócio de representa. Cuidado com esse linguajar diabólico. Olha só. Aqui no versículo 6, fala, vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. Quem são os santos? Os santos faz uma referência ao sacerdócio ministerial. O sangue dos santos. Os apóstolos foram martirizados, exceto João. O sangue dos santos. Quem são os santos? Os santos. Santo Estevão, o primeiro mártir, diácono Estevão. Faz uma referência quando diz santos. Quando traz aqui, meus irmãos, preste atenção nessa palavra que é interessante para vocês fazerem a pregação, quando pregarem esse capítulo. Veja, ela estava embriagada do sangue dos santos. Veja, o sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. Então, a parte está os santos e a parte está os mártires. Quem são os santos? Os que estão à frente da igreja. Os que nos dão os sacramentos. E quem são os mártires? Os membros da igreja, os cristãos. Não é? Então, os mártires são os cristãos. Os santos, os cabeças da igreja. Os pais da igreja. E os mártires? Os filhos da igreja. Nós. Então, para você entender. Mas eu quero mostrar aqui a defasagem, a adulteração. Eu estou com aqui a Bíblia atualizada, a Bíblia
protestante linguagem de hoje. Presta atenção o que diz a Bíblia protesta linguagem de hoje. Eles tiraram, meus irmãos, o termo santos. Olha só. Isso é diabólico. Essa adulteração é diabólica. A mais diabólica que existe dentro das Sagradas Escrituras, uma das mais diabólicas está no topo. Olha o que eles fizeram. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus. Essa Bíblia aqui, da linguagem de hoje, Protex, toda ela no Novo Testamento, você não encontra o termo santo. Quando está se referindo à igreja, quando está se referindo aos membros da igreja, os filhos da igreja, eles adulteraram o termo santos para fiéis, para povo de Deus, para seguidores do Senhor, não é? Então veja aqui o que eles colocaram, povo de Deus. Preste atenção. Para dizer o que Coré disse no 16:2 em diante de Números. A Assembleia saberá que todo o povo é santo. Ou seja, não são os líderes que são santos, todo o povo é santo. Então esses hereges protestantes, eles têm a mentalidade de Coré, Datã e Abirão, que se revoltaram contra a religião e seus líderes, Moisés, Arão. E eles desceram vivos para o inferno. Não será diferente com essas heresias que vai na mesma linha de Coré. Lutero foi na mesma linha de Coré. Satanás foi o quê? Um apóstata. Lutero foi o quê? Um apóstata. Não é? Aí dando início à fase anticrística. Olha só, prestar atenção. Adulterar o termo santos para povo de Deus. Todo mundo é povo de Deus. O mundo inteiro é povo de Deus. Agora, será que todo mundo, o mundo inteiro, todos vão ser santos? Não. Então veja, santos é contado nos dedos. Então, tirar o termo santos para dizer que todo mundo é povo de Deus. Mentira. Todo mundo pode até ser povo de Deus por ser criado por ele. Mas não é santo. Mas não é santo. Se todo o povo de Deus nós fizéssemos aqui a abrangência de santos, se todo o povo de Deus, não existiria inferno e nem Satanás. Porque está fazendo alusão a todo o povo de Deus. Então todo o povo de Deus é santo. Não é necessário inferno, porque não tem ninguém para ir para o inferno. Todo o povo de Deus. Todo o povo é de Deus. Sim, todo o povo pode ser de Deus, mas santos são contados nos dedos. Só entra na eternidade os santos. Então o original está fazendo o quê? Uma analogia aos santos. Está falando que a mulher, a Roma pagã, está embriagada, está lavada as suas ruas, os seus coliseus, com o sangue dos mártires, o sangue dos santos, da liderança dessa igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Logo veio Lino, também foi assassinado. Logo veio Anacleto, assassinado. Clemente, assassinado. Santo Evaristo, assassinado. E os 20 primeiros papas foram assassinados. Vítimas desses impérios pagãos romanos. Quando Constantino veio, era o papa número 32, São Melquiades, que estava no governo da igreja. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, eles adulteraram aqui, tiraram o termo santo e colocaram povo de Deus. Olha só, olha essa própria Bíblia contradizer-se a ela mesma, preste atenção. Embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus. Peraí. Mas o povo de Deus não são os fiéis? Por que está repetindo a mesma coisa? Porque o povo de Deus e fiéis de Jesus, povo de Deus é um e fiéis de Jesus é outro. Veja a contrariedade que essa própria Bíblia faz a ela mesma. Ela se contraria no próprio versículo. No mesmo versículo, o próprio versículo, a parte B refuta a parte A. Veja o erro. E sabe o que é pior? O nosso irmão Luiz Henrique, que com certeza a essa hora da noite está nos acompanhando, né? Está nos acompanhando, com certeza já tem comentário seu aí no chat. Olha só, ele mandou para mim essa adulteração, nem foi essa, e acabei encontrando essa na Bíblia em linguagem de hoje. Ele tem a King James, uma versão protestante, a versão protestante inglesa, que diz assim, ó. Na parte B diz: e essa visão encheu-me de espanto,
Mas sabe o que é que diz a protestante? Que é a visão da mulher bebendo o sangue dos santos e dos mártires de Cristo. No finalzinho diz, e essa visão encheu-me de espanto. Mas sabe o que é que diz aqui no James, e o nosso irmão Luiz Henrique mandou para mim? Eu não tenho essa versão protestante, essa tradução protestante, só tem linguagem de hoje e revista atualizada com Ferreira de Almeida. Mas aqui em James, ela está ali no topo com a Novo Mundo da Testemunha de Jeová, disputando para ver quem vai ganhar a medalha de ouro das mais adulteradas. Diz assim, ó, presta atenção. Nessa daqui, na católica, diz, e essa visão encheu-me de espanto. Sabe como diz aqui em James? Diz assim, maravilhei-me com grande admiração. Essa visão, eu me maravilhei-me com grande admiração. Veja a satanidade protestante. Porque essa parte B aqui é os protestantes se admirando como fizeram em Natal, Rio Grande do Norte. Como eles fizeram, os protestantes calvinistas assassinaram, né? Assassinaram os jesuítas, os seminaristas, o padre, né? Então essa parte aqui que está na B protestante, e eu admirei-me com grande admiração, enquanto aqui na católica diz, e essa visão encheu-me de espanto, é os protestantes se admirando com a morte dos católicos. Para protestantes matarem católico é o alívio da alma deles. Tem protestante que eu já vi protestante em redes sociais fazendo convite para assassinar católicos, matar os padres. Vejam só, meus irmãos, né? Vejam só a ira das trevas para com o corpo de Cristo. Jesus disse que o inferno iria irar-se contra a sua igreja, mas não teria poder de destruí-la, porque quando ele fundou sobre Pedro a sua igreja, ele fez essa promessa. O inferno pode até investir, mas não pode destruir a minha igreja. Faz 2000 anos que o inferno investe tentando destruir. Primeiro foram os imperadores pagãos romanos, como diz esse capítulo. Então vejam só. Aqui não fala em igreja católica, não só porque fala aqui, ó, que a mulher estava vestida de púrpura, taça de ouro na mão, né? Aí para dizer que o padre está vestido com a túnica, não é, de púrpura, com a taça na mão, com o sangue de Cristo, eles dizem que é a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse, adulterando essa mentira satânica e diabólica. Quem se vestia de púrpura? A Roma pagã, que era rica e escravizava todas as cidades do mundo, roubava o seu recurso para levar para ela, ufanava-se em dominar sobre os reis da terra. Tudo era entregue a Roma. Isso é simbólico, não está falando em vestes materiais, como afirma as heresias atuais. Isto é simbólico. Então veja que a taça, até Jesus, a Bíblia diz que tem tradução, e até mesmo protestante, que diz que Jesus tira o termo cálice e coloca taça. Jesus tomando a taça com o vinho, disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja, tradução protestante diz isso. Então quando eles dizem isso, eles também estão acusando Jesus que pegou uma taça com vinho, né? Em Mateus 26, Mateus 27, 26, 27. Na instituição da Eucaristia. Veja, meus irmãos, o quanto é mentiroso, não é, o protestantismo. Por isso já estão condenados. Aqui vê esses negócios de feras, de tronos, de picos, de colunas, refere-se aos imperadores pagãos que governariam sobre ela. Né? Governaria da própria Roma pagã. Eles têm o mesmo pensamento, versículo 13. Transmitir à fera a sua força e o seu poder. Eles têm o mesmo pensamento. Que pensamento é esse? Destruir, matar os cristãos. A caçada aos cristãos era voraz. Repito, quando veio o imperador Constantino e Teodósio, quando o imperador Constantino, no edito de Milão, deu ordem, autorizou o culto, a Santa Missa ser celebrada em cima da terra, que era escondido nas cavernas, nas catacumbas. No ano 381, veio o imperador Teodósio, completamente católico, oficializou no chamado Edito de Tessalônica a religião cristã oficial do Império Romano, como é até hoje. Do Império Romano ao mundo inteiro, a cristandade chegou, como Paulo profetizou em Romanos 1, 8.
vossa fé será proclamada mundialmente. Muito bem. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Veja só. Eles combateram contra o Cordeiro. Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia quem? A igreja. Capítulos 9 de Atos dos Apóstolos. Então eles combaterão contra o Cordeiro. O Império Romano pagão e seus imperadores combateram contra o Cordeiro de que maneira? Mandando matar os cristãos. Mandando matar os cabeças. Assassinando. Como assassinaram São Paulo decapitado. E tantos outros. Combaterão contra o Cordeiro. Eles quem? Os imperadores pagãos. De 5 a 6 imperadores aí. Não é? César, Trajano, não é? Domiciano, Diocleciano, mandou assassinar São Sebastião. E tantos outros. Estou fazendo referência a esse Império Pagão Romano e seus imperadores. Veja, mas o Cordeiro os vencerá. Quando veio Constantino, o Cordeiro começou a vencer. Já tirou das catacumbas e colocou em cima da terra. Quando veio Teodósio, com o Edito de Tessalônica, oficializou a igreja, né? A religião oficial do Império Romano, tirando o paganismo e substituindo com o cristianismo. Veja aí. Veja essa palavra que ela se cumpriu quando disse, mas o Cordeiro os vencerá, e venceu. O sangue dos santos, dos mártires derramado em Roma, deu fruto para que a igreja fosse para o topo. Para atingir as profecias da universalidade católica, assim, universal. Universal. Então veja, o texto bíblico é rico se nós soubermos darmos a interpretação correta como ele está, a igreja está nos ensinando. Né? E os grandes aqui, apologistas e teólogos do Apocalipse. Um deles era Dom Henrique, que hoje já se encontra na morada definitiva com o Pai. Né? Veja só. Versículo 15. O anjo disse, as águas que vistes à beira das quais a prostituta se assenta são paus multidões de nações que ela dominou. Né? Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Aonde despojar-lhe, desnudá-la, aonde comer-lhes as carnes e queimarão ao fogo. Vejam só, meus irmãos, esse versículo 16 se cumpriu com o incêndio de Roma, quando Roma foi incendiada, causada pelo próprio império. Segundo estudiosos, dizem que foi causado pelo próprio imperador esse incêndio, para ter o intuito de acusar os cristãos, mas se deram mal. Versículo 17. Porque Deus lhes incutiu o desejo de executar seus desígnios, de concordarem em ceder a soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. Não é? E uma delas era que vossa fé será proclamada no mundo inteiro, quando ela tivesse, só poderia chegar a abranger a universalidade de católica quando tivesse no topo do Império Romano a religião cristã. Essa profecia de Paulo em Romanos 1, 8. Né? De Santo Inácio, a catolicidade. Escrevendo as minhotas. Então ela tem que estar no topo para atingir a universalidade. Para ser realmente católica. Não é? Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade. Aí está. A mulher que viste é quem? A mulher que viste é a grande cidade. E o nome dessa grande cidade, que a mulher está em sua testa, Babilônia Grande. A mãe das abominações da terra. Vejam só. Jesus foi assassinado, não é? A poder do Império Romano. Mataram o Filho de Deus. Depois, mais tarde, a sua igreja ia começar a ser martirizados os membros, os cabeças, os santos e os mártires, graças ao poder desse Império Satânico Romano. Não é? A mulher que vistes é a grande cidade. Aquela que reina sobre os reis da terra. Aí está. A tal ponto que Pilatos disse, não vês que eu tenho o poder de mandar crucificar e de mandar te saltar. Jesus disse, tu não terias poder algum sobre mim se não fosse te concedido. Porque era a hora chegada, eu deveria morrer pela humanidade, cumprir essas profecias, não é? De Isaías, sobretudo de Isaías 52 e 53.
se ele entregar a sua vida, né, em sacrifício e expiação de muitos, 53:10 de Isaías. Então, essas profecias são cumpridas. Então, esse texto aqui, a sua interpretação é essa. Pegue com o Padre Paulo Ricardo, pegue vídeos aqui no YouTube de Dom Henrique, que você vai ver essa interpretação, né? E do bispo da militância do Brasil, Dom José Falcão, e você vai ver, é esse mesmo ensinamento. Não tem nada de igreja católica aqui, eles usam a adultério para dizer que é a igreja católica que está aqui no capítulo 17 do Apocalipse. Quando na realidade eles, protestantes, eles são a nova Babilônia. Porque a imagem agora que fala é o pastor que fala para mentir, o falso mestre que faz milagres, portetos, 24 de Mateus. São os senhores protestantes. Os senhores fundadores, né, de seitas, de chamadas igrejinhas, falsos mestres, não morreu crucificado numa cruz nem ressuscitou para poder fundar a igreja. Não é? Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui está o texto. Mais uma aula, se eu não estou enganado, é o quinto, né? Se eu não estou enganado, é o quinto vídeo. É o quinto vídeo que eu estou trazendo sobre textos difíceis, como pregar. Como extrair a verdade desses versículos, né? Dessas frases enigmáticas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa noite a todos. Fiquem todos na paz de Jesus e da Imaculada Conceição. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire. Deus abençoe a todos.